Olá, Moreira Lopes, uma boa tarde para você. Boa tarde a você, ouvinte do Sintonia da Tarde, e também a você, internauta do Tribuna do Leste. Novamente falamos ao vivo da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, com mais uma edição do Ronda 106. E vamos falar sobre descumprimento de medidas protetivas. Como as pessoas podem denunciar, o trabalho que é feito também com os agressores de mulheres vítimas de violência doméstica e entre outras dicas. Conosco aqui, doutora Adline Ribeiro, delegada especializada de atendimento à mulher. Doutora Adline, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Danilo, mais uma vez. Estamos aí, né, Moreira? Uma boa tarde a todos e a todas aí que estão mais uma vez nos assistindo e nos ouvindo. Doutora, o que caracteriza o descumprimento de uma medida protetiva e qual é a consequência legal para o agressor em casos como esse? Então, Danilo, o artigo 24A, né, da Lei 11.340, ele entrou em vigor com a Lei 13.641 de 2018. E essa lei foi publicada no dia 11 de abril desse ano. E o que diz a verdade, na verdade, o crime de descumprimento de medida protetiva, Danilo? Ele é um crime, né, em que ele acontece quando o agressor ele viola, né, os direcionamentos que foram dados na medida protetiva, aquela decisão judicial, ou seja, quando ele mantém contato com a vítima, quando ele se aproxima da vítima ou quando ele também não cumpre outras restrições que foram impostas na medida protetiva. E a consequência disso, Danilo, a consequência imediata, né, é uma penalidade aí de 3 meses a 2 anos, podendo, inclusive, em alguns casos, ser decretada a medida protetiva. Podendo ainda, em alguns casos, ser decretada a prisão preventiva desse agressor. E, Danilo, é importante a gente estar frisando aqui o seguinte, que quando o juiz fala assim, não manter contato com a vítima, ele não dá nenhuma exceção sobre o tipo de conversa. Ele não fala assim, você não deve entrar em contato para falar sobre violência. Não, não é isso. É sobre nenhum contato. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou frisando isso aqui porque, em alguns casos, o agressor chega aqui e fala assim, doutora, eu só fui conversar com ela para falar sobre pensão, para falar sobre a visita do filho. Só que a medida protetiva ela não abre exceção. Então, não se deve conversar sobre nenhum assunto. É importante a gente falar sobre isso aqui para dar conhecimento, porque às vezes os agressores, vamos dizer assim, eles estão até bem intencionados sobre o assunto que eles querem tratar, mas como há uma violação, uma proibição direta, né, sobre todos os assuntos, então é importante que se saiba disso para que ele não incorra aí no crime de descumprimento de medida protetiva sem saber que está cometendo. E quando uma mulher percebe que teve sua medida protetiva violada, quais são os passos imediatos que ela deve tomar? Então, ela deve comparecer à delegacia, né, para estar relatando o que aconteceu, para que assim a Polícia Civil possa estar instaurando inquérito policial de descumprimento de medida protetiva e o agressor pague por aquilo que ele cometeu. Em muitos casos, Danila, é importante que a vítima acione também o 90 nos casos de flagrante, para que o agressor, né, seja localizado, né, e trazido para a delegacia de polícia, onde ele ficará preso, pois esse crime ele é inafiançável, Danilo. Então, é importante que se o autor for preso, né, pelo crime de descumprimento em flagrante, ele não tem direito à fiança. Então, essas são as consequências e é importante que a vítima faça esse relato o quanto antes, né, com a maior brevidade possível. Por quê? Para evitar que ela seja aí uma nova vítima de uma nova violência doméstica. Tá certo? Correto, doutora. E a Polícia Civil de Manhuaçu, ela conta com algum canal direto ou atendimento especializado para mulheres em situação de risco? Então, Danilo, nós temos aí o projeto Chame a Frida, né? Que é, a gente sempre fala isso, né? Que é a delegacia da mulher na palma das mãos daquela vítima. Por quê? Porque através de um número de telefone, né? Que é o 31 9410 0807, que as vítimas podem estar entrando em contato para agendar a medida protetiva, para tirar uma dúvida, pedir uma orientação. Então, são inúmeras as possibilidades que essa vítima que está em qualquer cantinho aqui da comarca de Manhuaçu possa estar entrando em contato sem fazer o deslocamento. Doutora, o projeto Diálogo sobre Masculinidade, ele tem sido uma ferramenta importante na prevenção da violência. Como é que ele funciona e qual o impacto percebido até o momento?
Então, Danilo, o curso, né, Diálogo sobre Masculinidade, ele é feito por todos aqueles agressores que cometeram algum tipo de violência. Ou seja, quando a mulher comparece aqui na delegacia, além, né, de ser feito o requerimento para que ele não se aproxime, para que ele não entre em contato, é feito também esse pedido para que o autor faça um curso. Esse curso, ele é ministrado por uma psicóloga, são 10 encontros, uma vez por semana, durante 2 horas, Danilo. E são nesses encontros em que os agressores aprendem sobre violência doméstica, sobre o que pode, o que não pode, quais são as consequências. Esse curso se iniciou em agosto de 2022. E é importante a gente estar frisando aqui, Danilo, que até esta época, as representações por prisão preventiva de agressores que descumpriam a medida protetiva eram inúmeras. A gente chegava a representar por 8, 10 prisões por mês. Depois que esse curso se iniciou, esse número diminuiu muito. A gente já passou meses sem representar por nenhuma prisão. E o que isso indica para a gente? Que quando o agressor tem conhecimento sobre as consequências, sobre o que pode, o que não pode, ele acaba não reproduzindo aquilo novamente e com isso ele não descumpre a medida e com isso ele fica livre, vamos dizer assim. Mas quando ele não frequenta o curso, como aconteceu recentemente, alguns agressores não cumpriram o curso, nós tivemos que representar nesse último mês aí por 5 prisões preventivas. Justamente porque eles não frequentaram o curso, acabaram descumprindo a medida protetiva e, com isso, né, vão sofrer as consequências legais disso. Então, isso é para a gente entender, Danilo, que ninguém tem culpa de nada disso, vamos dizer assim, né? A gente vem aí de um patriarcado onde os homens sempre ocuparam aquela situação de superioridade, e as mulheres de subalternidade, cuidavam do lar, e isso traz reflexos até hoje. Então, o que se busca é isso, né? É a igualdade, é o respeito mútuo, que a gente tem certeza que dessa forma ninguém mais vai ficar preso, ninguém mais vai ser vítima, né? E as coisas vão funcionar de uma melhor maneira. Mas a gente sabe que isso é com o tempo, mas o que a gente tem para dizer aqui é sobre o conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, menos chances de errar a gente tem. Isso em tudo na nossa vida, né, Danilo? Não só com relação a isso, não. É com relação a tudo. Então, eu estou deixando isso bem claro para dizer qual que é a importância do curso e dos homens estarem frequentando. Exatamente, doutora. Em alusão ao Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, que ocorreu no dia 10 de outubro, que mensagem a senhora deixaria para a população de Manhuaçu, especialmente para as mulheres que ainda têm medo de denunciar? Então, Danilo, a mensagem que eu deixo é de a gente estar sempre buscando conhecimento, justamente para que as mulheres, de certa forma, não naturalizem a violência e vivem sofrendo aí um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico durante uma vida, sem saber que tem direito à denúncia, que tem direito a uma vida melhor. E aos homens também, né, que procurem saber um pouquinho mais sobre isso tudo que a gente está conversando aqui, para que eles pratiquem menos crimes e tudo fique bem. Mas, na pior das hipóteses, né, a denúncia sempre é o melhor caminho, a conscientização. Então, fica esse alerta aí para esse chamado de que a mulher nunca é vítima, que a Polícia Civil está aqui para sempre ajudar e acolher. Correto, doutora. Mais uma vez, a gente agradece a participação e as informações fornecidas. Tá, joia, Danilo, a gente que agradece mais uma vez a oportunidade. Uma boa tarde aí a todos e a todas que estão conosco. A gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 106.